Como é que eu faço para atingir a meta terapêutica do meu paciente? Então vamos falar agora um pouquinho sobre a parte de tratamento. Obviamente, tratamento começa com tratamento não medicamentoso que vai estar indicado para todos os pacientes, pessoal. Isso independentemente se ele tem dislipidemia ou não. Você deve orientar modificações do estilo de vida, uma vida mais saudável. Então orienta seu paciente a cessar o tabagismo. Para isso eu posso utilizar adesivos de nicotina, medicações como bupropiona para diminuir a ansiedade pelo fumo. Isso ajuda também a diminuir o risco cardiovascular do seu paciente. Uma perda de peso também deve ser orientada para o seu paciente. Atividade física, então pelo menos 3 a 5 vezes durante a semana, atividade física entre 30 minutos a 1 hora. Pode ser aeróbico, pode ser atividades resistidas, também ajuda o seu paciente a diminuir os níveis de colesterol. E a terapia nutricional, preferencialmente encaminhando o seu paciente para um nutricionista para te ajudar aí na meta terapêutica do paciente, tá? Falando um pouquinho sobre o tratamento não medicamentoso, lembrar que ele pode ser testado isoladamente por 3 a 6 meses nos pacientes de risco baixo e intermediário. Alto risco ou muito alto risco, não dá para perder tempo. Eu já começo com terapia medicamentosa associada ao tratamento não medicamentoso. Risco baixo e intermediário, eu posso tentar aí uma modificação de estilo de vida por 3 a 6 meses. Então, orientação geral, consumo de menos de 10% do valor calórico total de ácidos graxos saturados para indivíduos saudáveis e menor que 7% para aqueles com risco cardiovascular aumentado. Tenho que calcular isso? Não, pessoal. Isso é a parte da nutrição que vai te ajudar. Mas você pode orientar o seu paciente com relação a algumas alimentações que ele pode começar a introduzir e aquelas que ele pode começar a tirar para ajudar nesse controle lipídico. Então fala para ele, dieta isenta de ácidos graxos trans. O que é ácido graxo trans? É bolo, sorvete, chocolate, biscoito, fast food, tudo que é bom, tá? Mas tem que tirar da dieta desse paciente. Medidas para hipercolesterolemia. Substituir ácidos graxos saturados por mono e poliinsaturados. Então, é ômega 6, é ômega 9, é óleo de girassol, óleo de semola, associar salmão, que são peixes de água fria, pode ajudar o seu paciente no controle da hipercolesterolemia. Excluir ácidos graxos trans, fitoesteróis, tá? São esteróis que vêm de origem vegetal, então eles parecem com LDL, então a gente diminui a absorção do LDL porque ele simula uma molécula do LDL e ele é mais saudável quando comparado aí o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Proteína de soja, 25 gramas por dia. Medidas para hipertrigliceridemia, além das que eu já falei anteriormente, reduzir bebida alcoólica, açúcares e carboidratos são essenciais para esse perfil de paciente. Então, pessoal, falei do tratamento não medicamentoso, vou falar agora de quando iniciar estatina para o meu paciente. Tá? Falo um pouquinho mais adiante o que é estatina, mas só para fixar, quando é que eu preciso tratar de cara esse paciente com alguma medicação. Doença cardiovascular estabelecida, ponto. É um paciente de muito alto risco, tem que fazer terapia medicamentosa. Eu tenho um diabético com LDL entre 70, acima de 70 e uma idade ali entre 40 e 75 anos de idade. Para esse paciente, também devo iniciar estatina. Lembra que o paciente diabético ele é pelo menos um risco intermediário. Se tiver alguma coisa a mais, ele já pula para uma meta menor que 100, porque ele vai para risco alto, tá? Então esse paciente precisa aí fazer algum tipo de medicamento. LDL maior que 190 já é risco alto. Uma idade entre 40 e 75 anos de idade com risco cardiovascular alto. Por que você fala idade entre 40 e 75 anos de idade? Grande parte dos estudos que avaliaram o risco de mortalidade cardiovascular, como o famoso score de Framingham, colocou os pacientes nessa faixa etária. Então, ele excluía pacientes muito jovens, porque imaginava-se que ele não teria doença cardiovascular nem dislipidemia, e exclui os pacientes muito idosos, tá? Então, a coorte avaliou pacientes dessa faixa etária. Alguns estudos mais recentes, com pacientes mais idosos, têm demonstrado algum benefício no tratamento do colesterol dos pacientes idosos. Eu comento sobre isso um pouquinho mais para frente. Naqueles pacientes que foram classificados como risco intermediário ou ficou como borderline, por exemplo, entre 40 e 75 anos de idade, o LDL entre 70 e 189, eu posso lançar mão de exames complementares para reestratificar o meu paciente. Falei para vocês lá atrás, quando comentei com relação aos estratificadores de risco e doença aterosclerose subclínica. Faço tomografia com score de cálcio. O score de cálcio acima de 100, eu já classifico meu paciente como alto risco cardiovascular. Também tem indicação de fazer estatinas para esse paciente.
O que são as famosas estatinas, tá? Então, estatinas têm no mecanismo de ação inibir a HMGA-CoA redutase presente lá no fígado. Então, vem aqui comigo, acetil-CoA, a gente vai ter a atuação da HMGA-CoA redutase. Essa HMGA-CoA redutase vai formar mevalonato, que vai formar colesterol intrahepático. Esse colesterol vai sair e vai para a periferia, levando tudo que é de ruim para os nossos vasos. Se eu vou inibir a HMGA-CoA redutase, eu diminuo a produção de colesterol intrahepático. Então, esse LDL ele fica represado nessa região do fígado e aí ele não é liberado. Ao não ser liberado, ele vai ser degradado no fígado e a gente não vai ter colesterol ruim circulando lá na periferia. Atuação principal das estatinas, redução do LDL principalmente e do triglicerídeo. Elevação discreta do HDL, sendo considerada a droga de primeira escolha para tratar níveis elevados de LDL principalmente. Com relação às estatinas, temos várias disponíveis no mercado. Eu tenho estatina de baixa, moderada e alta potência. As de alta potência eu vou reservar para os pacientes que têm um risco cardiovascular alto e muito alto, porque elas têm uma potência de redução de mais que 50% dos níveis de LDL. Só são 3 medicamentos que levam a essa redução. Atorvastatina na dose entre 40 e 80, rosuvastatina na dose de 20 a 40, simvastatina associado ao ezetimibe na dose de simva de 40 e ezetimiba de 10, tá? Que não é uma estatina, ezetimiba é outra droga que eu falo com vocês um pouquinho sobre ela mais adiante, tá? Mais potente, também são um pouco mais caras. Então, as estatinas, como a atorvastatina e rosuvastatina, o preço médio varia de 50 a 60 reais, enquanto uma boa e velha simvastatina, que é um medicamento que é utilizado aí muito no SUS, pode ser de graça ou a preço de 10 a 20 reais, se o paciente não quiser pegar aí no postinho de saúde, tá? Com relação à redução moderada, então a redução de 30 a 50%, eu vou ter a atorvastatina, vou ter a rosuvastatina, mas já aí numa dose intermediária. Eu vou ter a simvastatina entre 20 e 40 e vou ter outras estatinas que são pouco utilizadas na prática clínica, exceto em algumas situações especiais, tá? Então eu tenho a lovastatina, pravastatina, fluvastatina, pitavastatina com preços bastante variáveis. Lucas, tem que saber todas as estatinas e seus preços? Não, pessoal. Aprende as principais. Aprende a velha e boa simvastatina, presente aí no SUS, muitas vezes de graça, através da farmácia popular, e aprende atorvastatina e rosuvastatina. Precisou de alguma outra para uma situação especial, tu vai lá e consulta para ter uma ideia geral para o teu paciente. Com relação à estatina de baixa potência, redução menor que 30%, eu não tenho a atorva e rosuva aqui, tenho a simva na dose bem baixinha, 10 mg, e tenho as outras, a lovastatina, pravastatina, fluvastatina e a pitavastatina. Com relação às estatinas, nem tudo são flores. Então, estatina tem efeito colateral. 2 principais, miopatia e hepatotoxicidade. Então, o primeiro conceito com relação à estatina. Preciso dosar creatina fosfoquinase para todos os pacientes, Lucas? Você falou que pode ter miopatia. Não é obrigatória para todos eles no início do tratamento. Eu só vou dosar de cara se meu paciente já tiver uma intolerância prévia. Ou seja, doutor, fiz a simvastatina há 3 anos atrás, tive muita dor no músculo, o médico disse que eu não posso usar mais nenhuma. Não é bem assim. Vale a pena dosar um CK antes do início do tratamento. História familiar de miopatia, uma miopatia genética, vale a pena dosar também, para você ter uma ideia. Um paciente tem um risco mais elevado de evoluir com miopatia relacionado à estatina. Uso de medicações que podem aumentar a potência da estatina, porque vão atuar no mesmo citocromo, como por exemplo, amiodarona, macrolídeos, bloqueadores do canal de cálcio e se o paciente tem sintomas. Então, teve sintoma com estatina, vou dosar o CK para o nosso paciente. Então, lembrar de checar a vitamina D, porque a hipovitaminose D pode aumentar o risco de evoluir com miopatia. Ver se o paciente tem ou não hipotireoidismo. Então, solicita lá um TSH, T4 livre do seu paciente, porque também aumenta o risco de fazer miopatia por estatina. Se porventura ele desenvolver uma miopatia, eu vou avaliar a troca. E aqui eu vou ter que trocar por estatinas que têm uma baixa potência. Pitavastatina, pravastatina principalmente, vai ser escolha nessa situação, e fluvastatina. Tá? Eu vou suspender se porventura meu paciente tiver uma CPK maior, 10 vezes o limite superior da normalidade,
ou os sintomas forem persistentes, tá? Se chegar acima de 10, esse paciente tem risco de fazer rabdomiólise. Obviamente, eu não vou insistir nesse tratamento para o meu paciente. Com relação à hepatotoxicidade, checar no início do tratamento. Então, vou lá pedir para o meu paciente TGO, TGP, bilirrubina total e fração. Vale a pena pedir também um coagulograma para avaliar a NR do paciente. Comecei o tratamento, mais ou menos 3 a 6 meses. Fiz uma transaminase no meu paciente, aumentou em 3 vezes. Vou repetir, será que não foi erro de laboratório? Se porventura não foi erro, confirmei, é isso mesmo, é confiável o laboratório que eu fiz o exame, vou ver outras causas, tá? Se confirmou realmente é pela estatina, não tem jeito, Lucas, eu posso reduzir a dose pela metade ou suspender a medicação. Claro, meu paciente evoluiu com insuficiência hepática aguda ou tem uma doença hepática crônica descompensada, eu vou suspender a medicação e também não vou iniciar nesse perfil de paciente. Falando só mais um pouquinho com relação à intolerância às estatinas, alguns conceitos importantes para a sua prática clínica, tá? O sintoma mais comum vai ser fadiga, câimbras e dor muscular. Tem que estar atento, pessoal. Muitas vezes chega um paciente desse no posto de saúde da família, usando estatina, com queixas bem inespecíficas. Doutor, uma fraqueza na perna, é uma cãibra à noite, é uma dor muscular. Você, isso aí é da idade, isso aí é da velhice, é artrose. Fica atento, olha se não está usando estatina, porque estatina vai ocasionar isso entre 10 a 25% dos pacientes. Normalmente é simétrica, na região mais proximal da coxa e do quadril. Fica atento, tá? Quando é que eu vou suspeitar de intolerância relacionada à estatina para essas queixas que eu falei para vocês anteriormente? Se os sintomas surgirem após 4 semanas do início do tratamento, ou seja, ali entre 4 e 5 semanas pode ser relacionado à estatina. Suspendi a medicação, desapareceu em torno de 2 a 4 semanas, principalmente com 2 semanas, também sugere que seja relacionado à estatina. Tá? Preciso usar, é um paciente de alto risco, muito alto risco cardiovascular, eu quero usar a estatina nesse paciente, eu posso substituir as estatinas. Então, estava com Simva, coloco a Tova, estava com a Tova, coloco o Roso. Então, tento estatinas que têm metabolizações diferentes, tá? Não deu certo, troquei, não deu certo. Fiz rosuvastatina em dia alternado, que também é uma possibilidade. Mesmo assim, está com intolerância ainda, CPK aumentando, está com muita fadiga, câimbra, não está aguentando. Eu posso reduzir a dose da medicação e associar outra medicação para o controle aí do LDL, como, por exemplo, ezetimiba, tá? Então, são alternativas para o seu paciente que teve intolerância à estatina, principalmente de risco alto e muito alto risco cardiovascular, que precisa de uma medicação que seja potente, e a estatina é muito potente e tem um preço acessível para tratar o paciente. Outras drogas disponíveis para tratar o nosso paciente, principalmente através do aumento do LDL, tá? O ezetimiba vai inibir a absorção de colesterol na borda escova do delgado. Ela pode ser utilizada em substituição ou associação à estatina, naquela que eu falei para vocês, simvastatina com ezetimibe. Nessa combinação de simvastatina mais ezetimibe, a droga fica entre 60 e 100 reais. A gente tem a ezetimibe sozinha, que ela tem uma dose de 10 mg por dia, em dose única, tá? E ela é em torno de 60 reais. Tá? Então, é um pouquinho caro, mas não é tão caro para tratar o paciente aí com dislipidemia. O bom dela é que ela tem raros efeitos colaterais.